cobrar pelo trabalho de terapia holística? Como é que faz para estipular um preço? Quanto que um terapeuta deveria cobrar ou deve cobrar? Posso fazer preços diferentes para terapias diferentes? Como fazer se o paciente não avisar e até não pagar? Terapia cobrada por sessão ou por processos? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. E a primeira coisa que eu quero te dizer, até fiz de propósito, a palavra paciente, ele é um termo aplicado à medicina alopática. Terapeutas holísticos que não são médicos ou não são formados na área da saúde não podem utilizar esse termo, tá? Então, primeira dica aí para você que está se tornando ou já é um terapeuta das terapias alternativas, das medicinas complementares. Tá? Agora falando sobre algumas perguntas mais simples aqui. Posso fazer preços diferentes para terapias diferentes? Pode, porque logo eu já vou te falar o que você tem que fazer para estipular um preço pelo seu atendimento. Tudo depende e tudo começa do momento em que você estipula ou organiza os custos que você tem para atender. E eu já vou dar mais detalhes sobre isso. Então sim, se você achar que de repente para fazer um tipo de terapia você demora mais, envolve mais materiais, você tem mais custos, obviamente você vai cobrar um pouco mais por ela. Terapias que são mais simples, que não requerem tantos outros custos, você pode cobrar menos, inclusive. E pode mesclar. Tem terapias que às vezes o terapeuta faz até para ser um chamariz, que são práticas mais simples. Muitos terapeutas, ou alguns terapeutas, por exemplo, são tarólogos, gostam de aplicar essa técnica, e aí eles podem fazer algumas sessões de tarô, por exemplo, que normalmente o custo é menor e o tempo é menor de envolvimento do terapeuta. Se você faz num modelo que o tempo é menor e que você consegue trabalhar de uma maneira que o custo é menor, você pode cobrar menos e até divulgar o seu trabalho através do tarô, por exemplo. E aí, na consulta de tarô, você pode explicar para a pessoa que você tem outros tipos de trabalho que podem ajudar ela a resolver os conflitos que ela tem. Então, se torna um chamariz, diríamos assim, para você chamar as pessoas para conhecer você, conhecer seu trabalho, e aí no final você pode explicar que ela pode dar um passo além com você e fazer um tratamento, fazer uma terapia mais completa, e também a partir do que você atua, do que você atende, você pode ajudar nesse sentido. Sobre o cliente, consultante ou consulente, que são os termos que a gente pode utilizar ao invés de paciente, quando ele não avisa, não paga, não dá sinal de vida, o que eu faço? Primeiro, sobre essa questão, é importante você sempre marcar o atendimento com a pessoa e mandar um recadinho antes, um dia antes, umas horas antes, para ela confirmar o atendimento. Porque normalmente o que pode acontecer com a maioria das pessoas é delas esquecerem no dia a dia, na correria, elas não lembrarem que tem atendimento com você. E aí você manda um recado. Hoje a gente tem o WhatsApp, que é fácil, você pode fazer um contato com ela rápido, mandar uma mensagem, um áudio, perguntando se tá tudo certo pro atendimento. Isso evita que a pessoa falte com você, que ela não venha no atendimento. É muito legal e funciona muito bem. Sobre a pessoa não avisar e não pagar, aí você tem que ver qual é o melhor formato. No meu caso, quando a pessoa não vinha, não dava sinal de vida e eu não conseguia falar com ela, não tinha o que fazer. Não tinha como cobrar. Só que aí eu já sabia que se essa pessoa marcasse de novo, eu tinha que ser um pouco mais enfática na hora dela agendar o atendimento e avisar. Outra coisa que pode acontecer nesse caso é de quando a pessoa agenda a consulta com você, você não avisa ela sobre essas questões. Você tem que criar suas regras. Então a pessoa termina ali de agendar com você, ou por telefone ou pelo WhatsApp, avisa ela, olha, eu preciso que eu vou te avisar, aliás, quero te avisar que eu vou mandar um lembrete um dia antes ou umas horas antes para te avisar sobre o atendimento. Caso você não venha, eu vou ter que te cobrar 50% do valor. Se você não vier e não avisar, não me der retorno, eu vou ter que te cobrar 50% do valor. Só de falar isso já compromete mais a pessoa. E aí você vai determinar, vai estipular o que é melhor na hora de você fazer o contato com ela. E aí se coloque nessa postura de você ser o terapeuta da pessoa, de você ser um profissional e avise antes. Só de você tomar essa postura, normalmente já evita que as pessoas não venham no atendimento sem avisar. E às vezes pode acontecer da pessoa ter algum compromisso e não poder falar com você. Então eu acredito que esse é um formato, essa é uma forma de você resolver isso na prática, tá? Em geral, quando a gente faz contato com a pessoa antes, a tendência é que ela não falte o atendimento, tá? Então organiza isso, pensa a melhor maneira de você formatar isso, que com certeza você vai evitar que as pessoas não venham nos atendimentos, tá? Outra coisa relacionada a isso que é importante é a questão de você querer atender as pessoas. Às vezes a gente tá num movimento de não tá bem, de
não querer, e aí você começa a ter pessoas que não estão vindo. Então trabalhe também a questão da autoconfiança, você vai ver que tem vários vídeos meus por aí no meu canal do YouTube e nas redes sociais, onde eu também dou dicas para você trabalhar a questão da autoconfiança, tá? Mas trabalhe isso em você, esteja disponível para ajudar as pessoas e atender as pessoas, que isso evita de acontecer, tá? A terapia é cobrada por sessão ou por processos? Geralmente, a terapia é cobrada por sessão, tá? Você monta a estrutura do seu atendimento, calcula os custos, organiza isso e aí você tem o valor do seu atendimento por sessão, tá? Nunca vi na prática pessoas cobrando por processos, tá? Não sei se você de repente tem alguma ideia de como faz isso ou tiver uma maneira de formatar isso que fique legal, que fique equilibrado, talvez funcione para você. Mas na prática normalmente é por sessão, ok? E sobre como estipular o valor, então já comecei a falar. Você precisa, em primeiro lugar, eu sempre recomendo que você fique durante um mês pelo menos, ou durante uma semana, 2 semanas, colocando no papel, fazendo uma planilha de todos os seus custos. Custo de alimentação, se você precisa comer porque você tá fora, você tem esse custo, precisa comer, a gente precisa, né? Mas aí você tem que ver, eu consigo em casa almoçar durante os atendimentos, fazer um lanche ou eu tenho que levar, isso tem um custo, eu tenho que ir num restaurante, tudo isso tem que botar no papel, tá? Custo de locomoção, você vai de carro, você vai de ônibus, você vai de trem, você vai como? Que custo tem isso para você se locomover até o local que você atende? Se você atende em casa, você não paga um aluguel para outras pessoas, mas você tem custos na sua casa, custos para manter a sua casa, custos para limpeza da sua casa, custos que você deveria colocar no papel, então você teria que pagar um aluguel para você, na minha opinião, porque você tem custo, não é porque você tem de casa que você não tem custo, isso é uma ilusão, você tem custo sim, tem custo sobre todas as manutenções e toda a dinâmica de trabalho da sua casa, que não é de graça, você compra material de limpeza, você paga imposto, você paga o corte de grama, o ajardinamento, você tem custo se você mora em casa, se não você tem condomínio, se você mora em apartamento, tudo isso você deveria colocar uma porcentagem do valor dos seus atendimentos, tá? Não se exclui dessa forma. É só porque eu atendo em casa não tem custo nenhum. Tem, sim, você que acha que não, tá? Então você deveria tirar uma porcentagem dos atendimentos, sim, para contemplar esses custos também, para ajudar nessas manutenções, nessas despesas da casa, tá? Ou do apartamento que você mora, caso isso se aplique para você. Se não, você tem que ver a porcentagem que você paga pro espaço que você atende. Se você vai na casa das pessoas, você tem um custo para isso, não é de graça, isso tem que contemplar também. Materiais que você usa, materiais de apoio, materiais, se você é massoterapeuta, você usa cremes, você usa uma série de outras coisas também que tem custo. E aí você tem que colocar telefone, se você usa o seu, pelo menos 50% você tem que colocar como despesa do seu trabalho e 50% como despesa pessoal. Então começa com toda essa organização e separação também do que é despesa pessoal e o que é despesa profissional. Bota no papel isso ou faz uma planilha bem organizadinha durante um mês, porque aí você vai ter 100% de certeza de quanto é o seu custo como terapeuta. Baseado nisso, você faz uma projeção, uma ideia de quantos atendimentos você tem e de quantos você tem meta em ter. Você pode fazer os dois cenários. Eu atendo 10 pessoas por mês, meu custo é R$1.000 por mês. Então, 10 pessoas, 1.000 é R$100. R$100 do valor do meu atendimento é só para pagar custos, não me sobra R$1. Entende isso? Então você tem que calcular o total das suas despesas, dividir pelo número de atendimentos e saber quanto que é o seu custo por pessoa, porque aí você tem um ponto de partida. E na prática, o que eu recomendo? Se o meu custo para atender é R$100, o ideal é que eu cobre 200, porque aí R$100 é para mim, para o meu trabalho como terapeuta, R$100 é para pagar os custos do meu trabalho. O ideal é esse, você coloque 100% para que você tenha 50% para você e 50% para custo. Isso é o que eu recomendo na prática, tá? Kátia, mas eu só quero pegar R$50 para mim. Ok, isso é uma escolha sua. Aí você tem que sentir se isso é equilibrado e se isso não vai repercutir lá no seu cliente final. Porque aí você não tá ganhando, você não tá lucrando, você também não tá se pagando e aí isso gera desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai fazer com que você não consiga dar o que você pode para o seu cliente. Você não vai se sentir merecedor em fazer o seu trabalho, isso vai repercutir na sua agenda. Então tome cuidado com essas decisões que você toma. Sinta que tem que estar equilibrado para você. Você tem que se sentir bem com isso. Observe na prática, siga a sua intuição, tá? Porque às vezes o fato de você receber menos e pagar mais despesas gera desequilíbrio para você e você não vai atrair clientes por conta disso. Gera um certo auto-boicote inconsciente, tá? Então tente fazer de maneira
que você sinta equilíbrio no valor que você cobra. Às vezes eu vejo terapeutas que estão cobrando muito menos do que deveriam e isso não atrai clientes. Terapeutas que cobram muito mais, que querem ser muito mais no trabalho, não atrai clientes também. Então você tem que encontrar o seu ponto de equilíbrio, tem que ficar confortável para você o valor que você cobra, para você conseguir dizer para as pessoas o valor que você aplica e para você ficar bem com esse movimento da troca, daquilo que você dá e daquilo que você recebe do seu cliente. Tudo bem? Combinado? Então, desejo que esse vídeo tenha te ajudado e que você possa começar aí as suas planilhas, a sua organização financeira, de maneira que você consiga levar todas essas dicas para a prática, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.